A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis, que pode ser localizado em Rádio Bom Jesus RJ, ou pelo nosso canal no YouTube, que também pode ser localizado por Rádio Bom Jesus 1170. A questão de hoje é a seguinte: a quem interessa e a quem não interessa essa tal reforma da Previdência? O governo está jogando pesado nessa reforma da Previdência, que a rigor não é reforma e nem objetivo aprimorar o sistema previdenciário do país. Existem muito mais propósitos ocultos e nefastos aos trabalhadores do Brasil do que a publicidade oficial, os argumentos oficiais e a grande mídia tentam fazer com que a população do país acredite por meio de uma campanha vil, mentirosa e mal intencionada. O que tem sido gasto pelo Estado brasileiro para lograr a aprovação dessa reforma pelo Congresso, inicialmente pela Câmara de Deputados e depois pelo Senado, alcança um valor tão absurdo, de forma direta e indireta, que, se fosse economizado, representaria uma redução expressiva no próprio déficit orçamentário, que está previsto para ser de 157 bilhões de reais em 2017. Essa proposta de reforma, como dito, na verdade não interessa aos trabalhadores assalariados. Ela interessa, em primeiro lugar, ao próprio governo, que caminha na direção de dar o calote naqueles que investiram e investem na Previdência Social em busca de uma aposentadoria decente. Em segundo, ao sistema financeiro, que pretende se apossar de mais essa fatia do mercado, vendendo planos de previdência privada aos brasileiros. Em terceiro, aos empresários, a quem a mudança das regras do sistema previdenciário irá trazer vantagens e benefícios. No entanto, o aspecto mais vil dessa campanha que o governo faz, com o apoio da grande mídia, é o esforço nela contido de lançar sobre os servidores públicos a pecha de serem privilegiados e responsáveis pelo desequilíbrio das contas da Previdência Social. É uma ação covarde e mentirosa que intenta responsabilizar os trabalhadores do setor público pelo que dizem ser o insuportável déficit nesse setor, que não é mais possível suportar. A campanha é mentirosa porque não há esse déficit. Conforme já foi demonstrado, inclusive por uma CPI, a Previdência Social é superavitária no Brasil. O problema é que seus recursos têm sido sangrados sistematicamente pelo governo para arcar com outras despesas. A campanha é covarde porque tenta obter o apoio dos trabalhadores do setor privado, fazendo-os crer que todos os servidores públicos são privilegiados. Pois é sobre isso que conversaremos no dia de hoje, aqui no Ponto Facultativo. E para conversar sobre esse tema, retorna à bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus e a este programa um convidado que eu pessoalmente admiro e estimo muito. Trata-se do Dr. Felipe Nogueira Alves da Silva, que é um jurista, advogado e professor da Faculdade Metropolitana São Carlos, em Bom Jesus do Itabapoana, que atualmente também exerce as funções de subcoordenador do curso de Direito naquela instituição de ensino superior. No comando do Show da Manhã e na retaguarda técnica deste programa, o meu amigo Alexander Sullivan. Bom dia, meu prezado Dr. Felipe. É um prazer recebê-lo uma vez mais aqui no Ponto Facultativo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes. Estima e admiração que eu tenho por você também e agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito bem, para tornar a nossa entrevista mais didática e esclarecer melhor o ouvinte acerca deste assunto, doutor, porque esse é um assunto que está ainda muito nebuloso para grande parte do público, ao contrário do governo, que tem razões de sobra para preferir que os fatos não fiquem tão claros para as pessoas, eu lhe proponho
que nós tomemos como ponto de partida duas indagações para a nossa conversa de hoje. A primeira é: existem fontes de financiamento suficientes para custear a Previdência Social no Brasil? E a segunda: se essas fontes existem, por que o governo insiste em afirmar que temos esse déficit brutal nas contas da Previdência? Para isto, nós vamos recorrer a dois trechos de uma entrevista que foi concedida a uma emissora de TV pela professora Maria Lúcia Fatorelli, uma respeitada especialista em ciências administrativas e contábeis, e que é professora da UFRJ, se não me engano, que é atualmente a coordenadora de um grupo que se chama Auditoria Cidadã da Dívida. Vamos ao primeiro trecho da entrevista, meu amigo Sullivan. A primeira parte do áudio, por favor. Então, tem tanta... Maria Lúcia Fatorelli, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu queria que você tentasse explicar em 3 minutos, o que é difícil, sua tarefa é árdua diante do massacre de propaganda do governo a favor da reforma da Previdência. Eu queria que você explicasse por que o déficit, o famoso déficit da Previdência, é na verdade um déficit fabricado, que é a tese que você defende, e queria que você explicasse isso à luz do parágrafo 194 da Constituição Brasileira. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, uma honra para a Auditoria Cidadã da Dívida. E essa questão da Previdência, ela foi a maior conquista da Constituição Federal. Os constituintes colocaram no artigo 194 da Constituição a seguridade social, a segurança do povo. Que não é só Previdência. Não é. São 3 fatores. É um tripé. É previdência, assistência e saúde. Foi a principal conquista social. Ela é tão importante que na própria Constituição, no artigo 195, os constituintes estabeleceram o financiamento desse tripé. Então, eles colocaram lá fontes variadas de financiamento, como uma cesta. Nessa cesta, eles colocaram, primeiro, os trabalhadores e empregadores vão contribuir com uma contribuição para o INSS incidente sobre a folha, paga tanto pelos trabalhadores como pelos empregadores. Também, as empresas vão contribuir sobre o lucro. Então, foi criada a contribuição social sobre o lucro líquido. Criaram também a contribuição que incide sobre o consumo. Tudo que consumimos, bens, serviços, a COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a maior arrecadação do país. Tem também PIS/PASEP, arrecadação sobre a venda de produtos rurais, arrecadação sobre todas as importações e várias outras fontes menores, como, por exemplo, uma contribuição que incide sobre todas as apostas de loterias e concursos pagos no país. Muito bem. Na verdade, doutor Felipe, o que se percebe é que o marketing oficial, o marketing que o governo vem fazendo pela aprovação dessa reforma, ele maliciosamente tenta resumir o problema da Seguridade Social, que, como explicou a professora Fatorelli, é um tripé, quer dizer, pega a Previdência, a Assistência e a Saúde, né? Ele tenta resumir isso, ou reduzir isso, à questão das aposentadorias. É como se todo o problema da Seguridade Social se limitasse à aposentadoria. Em seu entendimento, isso é uma estratégia do governo para se livrar da responsabilidade quanto à saúde e assistência sociais, ou é uma forma de lançar a culpa pelo péssimo estado em que se encontra a Seguridade Social sobre os próprios trabalhadores? Acho que é uma soma dessas duas questões. A gente tem que considerar que o projeto de emenda constitucional 287 de 2016 é de iniciativa do governo, do Poder Executivo Federal. E a proposta é justamente de se modificar essas regras de Seguridade Social e especificamente da Previdência, no sentido de exonerar o governo de responsabilidades constitucionais que ele tem em relação à Seguridade Social, que inclui a Previdência, como muito bem disse a professora no áudio, e também de colocar no mercado produtos privados que o setor financeiro pode, né, prover nessa área de previdência, no caso, previdência privada. Doutor Felipe, considerando as fontes de receita
previstas para a Seguridade do Brasil, e são muitas, é uma cesta, como ela disse, né? Tem tudo, tem a contribuição do empregado, a contribuição do empregador, a contribuição das empresas sobre o lucro, né? A contribuição sobre o consumo, loteria esportiva, PIS, PASEP, contribuição sobre a venda de produtos rurais e tal. Enfim, é um conjunto de fontes que alimentam essa cesta para bancar não as aposentadorias, mas a Seguridade Social, que é esse tripé aí, né? Considerando essas fontes de recursos que existem para a Seguridade Social, não lhe parece que o exagerado empenho do governo em realizar essa proposta pode ser mais política do que orçamentária? Só pode ser política, Wagner, porque, como muito bem colocou a professora no áudio e a própria CPI que se instaurou no Senado, que você mencionou no início da nossa conversa, já está provado tecnicamente que a Previdência ela é superavitária. Considerando esse pacote, né, de arrecadação, ou seja, várias fontes de arrecadação para que possa custear essa Seguridade Social, incluindo a Previdência, a gente tem um superávit, ou seja, ela tem dinheiro a mais e não a menos. Então essa propaganda que o governo faz, ela tem um cunho político justamente por ser uma propaganda falsa. Ela não condiz com a verdade do que já foi apurado tecnicamente. O que acontece é o seguinte, sob sua ótica, o que explicaria, porque essa é uma questão, essa reforma, à medida em que as pessoas forem tendo a noção, forem adquirindo a noção do quanto ela é uma vileza e uma covardia, não só do governo no sentido do executivo, mas dos políticos, não só do governo, mas dos políticos, em relação ao trabalhador comum, justamente aquele que não tem privilégios. Nós não estamos falando aí das aposentadorias de ministros, nós não estamos falando das aposentadorias de parlamentares que se aposentam com 8 anos de mandato, com proventos integrais. Isso não vai ser atingido, nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas não parece estranho que o governo esteja, vamos dizer, abrindo artilharia pela aprovação dessa reforma, num período em que nós estamos nos aproximando de um processo eleitoral? Isso não é dar um tiro no próprio pé, não? Wagner, deveria ser realmente um prejuízo eleitoral e político para esses agentes públicos que estão aí levantando essa bandeira de reforma da Previdência e das reformas sociais como um todo. A gente tem que entender a reforma da Previdência como um pacote de reformas sociais que, de fato, prejudicam o trabalhador de forma frontal. Já temos a reforma trabalhista que aconteceu, entrou em vigor no início do mês passado, e existe essa força toda para que o governo aprove a reforma da Previdência. A questão do prejuízo político e eleitoral que isso pode trazer, de fato, é uma incógnita, porque a grande massa, né, a sociedade civil, ela está descolada da representação política desses indivíduos, ou seja, eles agem sem qualquer preocupação com as bases que representam, e a gente não vê nenhum tipo de insurgência da sociedade civil, uma insurgência assim efetiva. Existem sim setores da sociedade civil, como centrais sindicais, algumas associações, igrejas. Mas isso, né, também está muito destroçado nessas representações. A gente está num momento em que a sociedade civil ela se vê diante de uma fragmentação, e de uma forma muito difusa a gente vê essas insurgências. Mas o que a gente tem é de fato uma desconsideração total da classe política em relação ao anseio da sociedade. Eles de fato estão se lixando, né? Até o termo mais coloquial, mas eles não estão se importando com aquilo que necessita e aquilo que pretende a sociedade civil. Rigorosamente, os políticos, ou a classe política, parece que não acredita na reação da sociedade. Eles vivem com essa consciência. Há sim uma total consciência e um deboche desses indivíduos em relação ao que pode acontecer com eles politicamente e eleitoralmente. Porque eles discutem isso, aquele tipo ridículo que é o presidente da Câmara, o Maia, Rodrigo Maia, filho do César Maia. E o Rodrigo Maia, eu digo que ele é ridículo, a figura dele, a postura dele, ele não é nada besta, ele é espertíssimo, né? Tanto é esperto que está lá. Mas o Rodrigo Maia, ele diz, vou botar em votação. Não vou botar em votação, como se o povo se lixasse, não tivesse a menor importância o sentimento popular. Quer dizer, isso é uma questão, como a gente diz, uma questão
intestina, uma questão interna corporis, como se fala, né? Quer dizer, é da corporação dos políticos isso. Interessa para a gente votar agora? Não interessa. Agora, se isso é o que a sociedade deseja, se não é, isso é como se não tivesse, vamos dizer assim, nenhuma importância. Li um dia desse em algum lugar, não me lembro aonde, dizer o seguinte: pela passividade da sociedade brasileira, provavelmente eles estão colocando Rivotril na nossa água. Não é? Eu vi um negócio desse na internet, sei lá onde. Estão colocando um negócio aí, um sedativo na nossa água. Porque a sociedade brasileira está absolutamente passiva, com exceção, como você bem apontou, de uma insurgência aqui, outra ali, mas a sociedade como um todo, ela está absolutamente passiva diante de algo que pode ser a desgraça do futuro dessa sociedade, dos trabalhadores dessa sociedade. Então eu lhe digo o seguinte: o Temer não tem, pelo desgaste que ele, vamos dizer, ele já entrou desgastado, e se desgastou mais ainda, conseguiu a proeza de se desgastar mais ainda. Ele não tem grandes expectativas, nem precisa, vai receber um salário de presidente. Ele não tem grandes expectativas de se candidatar, pelo menos na próxima eleição, a nada, né? Depois pode vir aí a senador, alguma coisa. Muito bem. Mas acontece que ele tem um partido, que é o partido, vamos dizer, o maior partido do Brasil, do Congresso. E aí é o seguinte, ele deveria estar preocupado em que esse partido não perdesse votos. Você acha que ele também está apostando nesse descolamento da sociedade brasileira desse problema? Wagner, eu acho que é uma questão complexa. O que você disse tem total pertinência, mas a questão é um pouco mais complexa. Isso a gente teria que rapidamente pensar na forma que o atual presidente ingressou no governo por uma manobra político-jurídica do próprio Congresso, que teve de interesses do capital nacional, do grande capital nacional e também do grande capital estrangeiro. Então, ele tem que pagar essa conta a essas pessoas que financiaram a sua chegada ao governo. E ele representa toda a política de rentismo para o mercado financeiro. O que é isso? Enquanto o Brasil ele poderia se desenvolver economicamente em termos de produção industrial, produção de serviços, né, equipando, qualificando a sua mão de obra, passando de um país exportador de commodities, que são aqueles produtos, né, de economia básica, para produtos manufaturados, produtos acabados, ou seja, ele realmente despontar na economia como um país industrializado na sua totalidade. Essa política ela vem num retrocesso no sentido de simplesmente privilegiar o Brasil como um local de que juros muito altos e assim atrativos para quem investe aqui, porque vai ter um rendimento muito maior, certo? Seja o grande mote do Brasil em termos econômicos. Porque não há outra explicação para esse tipo de reforma que não seja beneficiar o mercado financeiro e toda a sua questão de especulação. Você tocou num ponto agora, doutor Felipe, que eu acho fundamental para a compreensão de todos nós. O Brasil, o governo brasileiro está, eu estou falando do governo atual, porque é esse governo que está nos levando a isso. O governo brasileiro, ele está muito focado nos interesses do capital e do sistema financeiro. A própria ida para lá, no meu modo de entender, do Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles é um homem oriundo do sistema bancário internacional. Ele foi presidente internacional, o cargo mais importante do Banco de Boston, não é? Aliás, eu acho que não custa, outro dia eu disse isso num comentário meu aqui na rádio, pelo Jornal da Manhã, mas não custa dizer isso para os nossos ouvintes do horário também, que o senhor Henrique Meirelles, que é o grande puxador desse samba da reforma, ele tem uma aposentadoria de R$200 mil por mês, né? Ele não está entre os privilegiados, não. O trabalhador de salário mínimo é que está entre os privilegiados, não é isso? E o servidor público, vamos dizer assim, de categoria mais baixa. Pois muito bem, isso é claro, isso é nítido, que o capital, que a preocupação em criar condições adequadas para, vamos dizer, o capital e o sistema financeiro e as instituições financeiras é uma pedra de toque desse governo. Muito bem. Agora, de certa forma, a dificuldade de aprovar, e esse é um ponto que a gente diz, não, mas não está sendo fácil, não é porque os deputados, os políticos são sérios, não. Não está sendo fácil porque eles não chegaram ao preço que eles querem ainda.
A demora leva para... Não tem quórum, leva para votação. Não vou pôr em votação. Isso não tem nada a ver com a preocupação com o resultado dessa reforma. Isso tem a ver com o preço do voto que não está ainda satisfazendo. Aí tem troca de cargo, aí tem a aprovação de emenda parlamentar e tem umas tantas outras coisas que a gente está sabendo aí. A questão eleitoral também, desculpa só te interromper. Não, sim, claro. Uma questão que é extremamente considerável nesse contexto é o apoio da bancada do PSDB, certo, na Câmara especialmente, e isso está em jogo também os apoios e a construção de coligação para as eleições do ano que vem. O PSDB ainda não se decidiu em termos de bancada mesmo, se vota a favor ou se vota contra, se desembarca totalmente do governo ou se fica no governo. Então, esse jogo, como você muito bem pontuou, não é um jogo que está atento às demandas da sociedade. É um jogo que tem a ver com toda essa questão que você disse de benesses, de cargos, de valores que são negociados de uma forma absolutamente corrupta, e também da questão das coligações dos apoios eleitorais para a eleição do ano que vem. Olha, a questão do PSDB é uma questão à parte, para ser discutida num programa só isso. Uhum. Porque o PSDB, primeiro, está fazendo com o PMDB o que o PMDB fez com o PSDB no tempo que o PSDB era governo. Está vendendo caro o apoio que pode ser o fiel da balança. Aquele apoio que pode mudar uma vitória para uma derrota ou uma derrota para uma vitória. E o PSDB está fazendo esse papel, o PSDB que sempre se arvorou de ser um partido ético, sério e tal, está fazendo isso da forma mais cínica possível. Tão cínica que agora eles estão cometendo lá uma espécie de autofagia, uns comendo os outros, né? Porque há uma disputa entre o Aécio, quer dizer, havia uma disputa de prestígio dentro do PSDB, das hostes do PSDB, entre o Aécio, né, e o Tasso Gereissati, e aí botaram o Picolé de Chuchu, que é esse governador de São Paulo, como assim, para equilibrar, para ser o moderado. Mas na verdade está no mesmo jogo. A diferença entre um Alckmin, né, e um Aécio ou um Tasso é apenas de ser mais ou menos hábil, mas moralmente eles são iguais, eles não têm diferença nenhuma. E em sua opinião aqui, para a gente fechar essa primeira indagação, essa primeira questão, em sua opinião, essa reforma, no final de toda essa negociação, o governo vai conseguir pagar esse preço e isso vai ser aprovado, ou ele, para aprovar, ele vai retalhar, isso vai passar como já está, uma colcha de retalhos em relação ao projeto original? Wagner, a questão do processo legislativo para aprovar essa emenda constitucional, a gente não sabe qual vai ser o resultado. A gente está vendo aí na imprensa que essas negociatas, elas estão acontecendo, mas a gente não vê um caminho assim, para dizer, olha, Wagner, até o final do ano consegue, ou início do ano que vem, ou não consegue, a gente não sabe. Mas eu acho que a gente deve se atentar para aproveitar esse momento, para justamente a sociedade começar a ter voz, aproveitar algumas forças dentro do parlamento que são insurgentes contra essa proposta de emenda constitucional para a reforma da Previdência e ver o que pode fazer. Agora, saber se ele vai conseguir os 308 deputados para votação, de fato, eu não consigo dizer. Eu acho que é uma incógnita para todos nós, né? Todos nós. Muito bem. Acho que isso vai passar, mas vai passar totalmente retalhado. O meu sentimento é esse. Quer dizer, a minha impressão é essa. Vai passar, mas vai passar totalmente retalhado. Eu acredito também. Agora, eu queria colocar aí, a gente está se aproximando do intervalo, mas eu queria colocar o segundo áudio, Sullivan, se puder, para completar essa informação da professora Maria Lúcia Fatorelli. Então, se tem tanta fonte de financiamento, por que o governo insiste em dizer que tem o déficit? Como é que ele fabrica esse déficit? Então, ele pega lá dessa cesta, onde estão todas essas fontes variadas, ele vai lá e pega somente a contribuição do INSS. E compara o que se arrecada com essa contribuição, paga por empregados e empregadores urbanos e rurais, ele compara isso com todo o gasto da Previdência, que é o maior entre o tripé da Previdência, Assistência e Saúde. O maior deles é a Previdência. E quando fazemos a conta honestamente, considerando todas essas fontes e todos os gastos com Previdência, Assistência e Saúde, o que a gente obtém?
uma sobra de recursos de dezenas de bilhões de reais todo ano. Sem falar que há dívidas de empresas que têm um montante de 350 bilhões com a Seguridade Social, né? Isso, a sobra de recursos ainda poderia ser muito maior por causa da sonegação, que você menciona, que ultrapassa 400 bilhões de reais, segundo estimativas, inclusive a lista dos devedores da Previdência. As desonerações, que são setores que são liberados de contribuir para a Seguridade Social. Por exemplo, o agrobusiness. Então é uma infâmia muito grande. O governo libera o agronegócio de pagar a contribuição e depois fala que tem déficit. E ainda quer botar a culpa nos trabalhadores rurais, né? É uma olha, consistência. A sobra de recursos é tão impressionante que existe a tal da DRU, a desvinculação. E por que desvinculação? Porque essa cesta de contribuições, elas são vinculadas pela Constituição para a Seguridade. Então, vem o governo, aumenta a DRU, que é essa mordida, morde atualmente 30% dos recursos da Seguridade Social, desvia principalmente para pagar juros da dívida pública. Que responde por quase 50% do nosso orçamento. Todo ano, né? E depois vem falar de déficit? Não. Maria Lúcia, essa explicação dos ovos, né, dos 8 ovos na cesta, é muito boa, porque ela consegue se contrapor a essa propaganda maciça do governo que tenta impor uma visão da reforma da Previdência para o grande público. E, ao mesmo tempo, a grande mídia faz o mesmo, inclusive através de analistas políticos que sempre repetem: a reforma da Previdência é primordial e sem ela o país vai quebrar. Muito obrigado por ter sido tão clara com a gente. Doutor Felipe, essa parte é interessantíssima. É quando ela diz, quer dizer, primeiro, que não há carência de recursos, na primeira parte que nós ouvimos. Agora ela diz por que o governo diz que o dinheiro não é suficiente. Nós vamos fazer a análise dessa segunda parte da fala da professora Maria Lúcia Fatorelli logo após o intervalo. Voltamos já. Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e a nossa conversa com o advogado Felipe Nogueira Alves da Silva, que, como mencionado em sua apresentação, além de advogado militante, é professor da FAMESC, no campus de Bom Jesus do Itabapuana, onde também exerce a função de subcoordenador do curso de Direito, que já referenciamos. E na edição de hoje estamos conversando com ele sobre a reforma da Previdência, que o governo federal tenta fazer passar pelo Congresso a qualquer custo e a qualquer preço. Aliás, a qualquer preço, antes de mais nada. O preço que, aliás, quem terá que pagar é o próprio contribuinte. Doutor Felipe, antes do nosso intervalo, nós ouvimos aí a segunda parte da locução, da explicação, da explanação da professora Maria Lúcia Fatorelli, dizendo por que, apesar de ter tantas fontes de arrecadação, arrecadar tanto dinheiro, o governo diz que os recursos da Previdência são insuficientes para custear as despesas. E faz um cálculo absolutamente manipulado, quer dizer, manipula os dados para fazer esse cálculo. Ele pega de tudo que nós temos na Seguridade Social em termos de arrecadação, ele pega só a contribuição do empregado e do empregador e aplica isso ao custo da Previdência Social, que é justamente vamos dizer, a parte desse tripé Previdência, Assistência e Saúde, que tem o maior custo. Muito bem. O proclamado déficit da Previdência, portanto, ele é resultado de uma manipulação dos números e dos fatos. Não temos um déficit nas contas da Previdência, mas temos uma péssima gestão e desvios dos recursos que são destinados à Seguridade Social. E isso me leva a lhe perguntar o seguinte: essa reforma se propõe a acabar com as desigualdades nas aposentadorias ou a acentuar essas desigualdades, piorando para quem tem uma aposentadoria, melhorando para, ou piorando para quem tem uma aposentadoria melhor
em lugar de melhorar para aqueles trabalhadores cuja aposentadoria é aviltante. Nivelar por baixo, né? Não é piorar para todos, não é melhorar para todos. E é o que o governo está propondo. Tem alguém que ganha mais. Alguém que ganha mais, ele está dizendo o setor público, que também não é verdade. Porque o cálculo desse setor público, conforme nós já tivemos conversando, ele é feito assim, pega o salário de ministros, de juízes, de parlamentares, cheio de penduricalho, que leva tudo para aposentadoria, soma com o do cidadão que ganha R$2.000 por mês, divide e faz a média. E diz, é altíssima a previdência do servidor público. Mas ele está colocando a massa dos trabalhadores que não ganha bem, dos trabalhadores públicos que não ganha bem, misturando com um monte de ganhos daqueles que estão contemplados como esses que eu mencionei, e faz uma média que dá mais alta do que a previdência do empregado da empresa privada. Muito bem. Isso, a proposta, na sua avaliação, a proposta do governo é para piorar para todo mundo ou é para piorar só para quem ele diz que está ganhando mais? É para piorar para a classe trabalhadora, que a gente fala classe trabalhadora, aquela que tem os salários menores, né? E é bom a gente lembrar que o projeto ele não traz reforma da Previdência, ou seja, os regimes de previdência concernentes a essas classes, a classe dos magistrados, membros do Ministério Público, classe política, essas classes não serão afetadas por reforma da Previdência. Existe ainda uma pressão forte da classe policial, servidores públicos policiais, militares e civis, para que também não sejam atingidos. E bem provável que eles consigam, porque o governo ele é ciente que mexer com área de segurança realmente não é nada bom, né? Não é algo bom de se fazer. Mas para outra massa, e a gente fala os demais servidores que não esses servidores privilegiados que eu coloquei aqui, servidores de vários setores, e também da classe trabalhadora da iniciativa privada, vai ser de fato a classe mais atingida por essa reforma. Tanto aqueles, né, que estão já próximos a conseguir a aposentadoria, quanto aqueles que estão no início ou que vão ingressar no mercado de trabalho da Seguridade para que possam ter aposentadoria um dia. E para os servidores públicos, a gente não deve deixar de mencionar que já, na realidade hoje, na condição legal de hoje, existe a oneração das aposentadorias. Então, o servidor público aposentado, ele continua a contribuir. E isso faz ainda maior a indignidade na fala do governo, porque a impressão que ele tem é que o servidor público é um privilegiado e ele não diz coisas como, por exemplo, o servidor público não tem FGTS. O servidor público continua a contribuir. O servidor público, até agora pelo menos, e já não é mais assim porque essa reforma já foi feita, o servidor público até um certo tempo tinha aposentadoria integral porque ele não contribuía como servidor, como trabalhador do setor privado até um certo teto. Ele não tinha teto, ele contribuía sobre todo o valor bruto que ele recebia. Não tinha limite. Ele contribuía sobre tudo que recebia, o percentual era tirado sobre o valor bruto, e ele contribui e continua a contribuir depois que se aposenta. Então isso é uma covardia, dizer que ele é privilegiado porque ele tem aposentadoria integral. Ele contribuiu por essa aposentadoria integral. E no meu modo de entender, essa história de fator previdenciário é outra covardia. Sim. Acho que se você paga contribuição previdenciária sobre 20 salários mínimos, você tem o direito de ter 20 salários mínimos na sua aposentadoria. Por que não? Por que não? Você está contribuindo sobre aquele valor, aí o governo cria essa... Mas isso não foi esse governo agora que criou, isso já vem de muito tempo. Cria esse mecanismo que ele diz assim, tem o salário de contribuição e o salário vamos dizer assim, de aposentadoria, o salário que você vai perceber com a aposentadoria. E esse salário ele é proporcional àquele salário da contribuição. Isso é extremamente covarde, porque com magistrados, com parlamentares e com determinadas atividades aqui, procuradores e tudo mais, não existe isso. Exatamente. Então a pergunta ela tem uma resposta que já vem no bojo do que a gente vem conversando. As classes mais privilegiadas, elas não vão ser afetadas pela reforma da Previdência, elas continuam mantendo seus privilégios, e já a classe trabalhadora, tanto da iniciativa privada quanto servidores, né, que não são esses servidores
os magistrados, os membros do Ministério Público, a classe política como um todo, esses outros servidores, sim, serão muito e muito atingidos. Serão atingidos de forma, assim, aviltante, como você colocou na pergunta. Essa reforma ela é tão covarde, a proposta dela, que ela fez o seguinte: ela ia alcançar os servidores estaduais também. E aí, como a pressão ficou muito grande, porque a massa de servidores da União mais os estados seria muito maior. Então o governo fez o seguinte, uma covardia com os estados também. Ele disse, bom, a aposentadoria dos servidores do estado será decidida por cada estado. Ou seja, ele tirou dele o problema. Ele vai, aquilo que sai do caixa direto dele, ele vai resolver dessa maneira. E aquilo que sai do caixa dos estados, que já não estão nada bem na parada, ele vai dizer, vocês resolvam aí com seus servidores. A mesma coisa foi quando ele excluiu os militares, porque num estado que já é um estado de insegurança como o Brasil, você, vamos dizer assim, você criar uma insatisfação maior do que a que já existe entre policiais de todas as categorias, não é nada conveniente e a Polícia Militar do Espírito Santo, lamentavelmente, eu digo, no início desse ano, deu uma prova disso. Não é assim? Agora eu lhe pergunto o seguinte, essa campanha maciça que eles têm feito, que o governo tem feito contra, vamos dizer, em favor dessa coisa que eles chamam de fim dos privilégios, digamos, o bordão dessa campanha é fim dos privilégios, né? Dos privilégios. Então é o seguinte, essa estratégia, ela poderia ter nela embutida também uma intenção de desmontar, tanto quanto possível, a máquina pública, privatizando o maior número de suas atividades em favor do capital privado? Sem dúvida. Esse tipo de política que a gente está vendo acontecer com essas reformas sociais são para um privilégio desse capital. No sentido de fomentar a atividade financeira e beneficiar os grandes agentes financeiros, né? Os grandes agentes financeiros que são os grandes bancos, tanto bancos nacionais quanto bancos internacionais, sem dúvida. Doutor Felipe, uma coisa que é muito estranho para mim é porque você tem em todo país dito democrático, você tem a mídia a favor, a mídia contra, você tem a imprensa a favor, a imprensa contra. Mas mesmo aqueles órgãos, aqueles veículos de imprensa que rigorosamente são críticos do governo, eu posso citar, eu não digo a Globo, porque a Globo é o seguinte, a Globo ela é uma rolha que está sempre boiando na superfície, não importa qual é a espessura das águas, qual é a coloração da água. Ela quer ficar acima, seja ela uma hora ela é da esquerda, uma hora ela é da direita, de acordo com o que convém a ela, sempre foi assim. Isso é da política do grupo da Globo. Mas a Band vinha fazendo assim um trabalho que me parecia sério, inclusive porque eles têm um jornalista que eu respeito muito, que é o Boechat, vamos dizer assim, pela moralização, pela punição dos corruptos, dos criminosos, do colarinho branco. E a Band está absolutamente favorável a essa reforma. Isso está claro nos editoriais da Band e de outros. Eu estou citando a Band aqui porque a Band é uma emissora que eu assisto por conta do noticiário e por conta de opiniões como o Boechat, como o Fernando Mitra e tal. Eu não vejo quando eles falam nisso, eles não, por exemplo, servidores são privilegiados. Eles colocam isso como se fosse um fato. Eles não dizem, não, servidor é privilegiado, porque na verdade tem uma categoria que é privilegiada e muito. E isso é diluído na massa, parece que todo mundo ganha muito bem. Não diz isso. O que lhe parece que seja a motivação da mídia? Aí é o quê? É publicidade paga ou é interesse objetivo? Porque a Globo a gente sabe, por exemplo, que tem altos interesses econômicos, tem aplicações em títulos, tem aplicações em bolsa. O que seria? A imprensa está tão silente, pelo menos, em relação a esclarecer a verdade desses fatos. No caso da Globo especificamente, todos podem ter acesso, é só acessar o site do TRF2 e vai ver que a Globo já sofre algumas execuções previdenciárias. A Globo é uma grande devedora previdenciária, das maiores do país. A dívida da Globo com a União, em termos de verba previdenciária, é muito grande. E tem esse interesse, obviamente, da imprensa como um todo, essa grande imprensa que a gente fala, porque essa grande imprensa, querendo ou não, ela tem lado, e esse lado é o lado empresariado.
A gente tem hoje 8 famílias que detêm praticamente o oligopólio da informação da grande imprensa no Brasil, e elas têm, de fato, uma editorialização da sua programação jornalística, ou seja, tudo aquilo que se coloca de opinião, ela reflete a intenção dos seus proprietários, que é uma intenção ligada ao empresariado, de se valer daquele veículo de informação para traçar essas diretrizes no sentido de convencer o seu espectador de que aquelas ações que são contrárias a eles, trabalhadores, são na verdade benéficas, quando a gente sabe que são maléficas. A questão toda é que a gente deve, enquanto povo, enquanto sociedade, não beber dessa água que colocaram o Rivotril, que você disse no começo da nossa conversa. A gente tem fontes alternativas de informação hoje que são fora desses grandes veículos, que é a internet, por exemplo. A gente tem blogs, a gente tem televisões que são feitas pela internet, e até uma rádio local como essa, que a gente tem um articulador que pensa a sociedade fora dessa editorialização que esses grandes veículos de imprensa têm. Então a gente tem que pensar que essa informação que chega até nós é uma informação que esses grandes empresários detentores desses conglomerados de imprensa querem que nós tenhamos. E essas informações que eles passam, além de não serem verdadeiras, são contrárias às pretensões da classe trabalhadora. Doutor Felipe, o senhor colocou aqui uma questão muito importante, é que existem fontes alternativas de informação pelas quais a gente pode conhecer os fatos e não as versões, né? Mas o senhor concorda em que, mesmo assim, é preciso ter cuidado, porque a gente, nas redes sociais e no espaço, vamos dizer assim, no espaço virtual, nós somos sujeitos também a pegar essa coisa do confronto de lados. Isso existe muito, né? Quer dizer, tem um grupo lá, tem um site lá que diz o contrário disso que o governo está dizendo. Mas, às vezes, ele está tentando vender uma outra versão também, que não é exatamente aquilo que interessa à sociedade. Então, é preciso sim a gente buscar essas fontes alternativas, mas com a cautela, para não cair na mão de algum grupo organizado a serviço de alguém. Exatamente. A gente tem que ter a sensibilidade tanto para ser espectador da grande mídia, quanto dessas fontes alternativas de informação. A gente tem que ter o cuidado, porque como você muito bem colocou, a rede social hoje é meio que arquibancada de Fla-Flu. Isso, né? Isso. E a arquibancada de Fla-Flu, a gente tem que pensar que se reserva futebol dentro daqueles 90 minutos. Depois a vida continua e aquele indivíduo que estava do outro lado, ele praticamente vive a mesma vida que a gente. Então, as fontes alternativas de informação, para que a gente tenha informações fora dessa grande mídia, elas também têm que ser apreciadas com sensibilidade. Sempre digo isso aos meus alunos, certo? Que a sensibilidade que nós temos que ter é em todas as fontes de informação que a gente se vale para ter uma opinião formada sobre a situação, né? E para que a gente seja sempre protagonista do nosso próprio pensamento. Vamos concluir a partir daquilo que a gente tem de percepção de vida, de contexto, a nossa história de vida, é aquilo que a gente precisa enquanto cidadão, enquanto indivíduo, pensando unicamente e também sempre coletivamente. Muito bem, doutor Felipe, olha aqui uma coisa. Nós temos... falamos aqui do interesse que a mídia tem, pode ter e tem, em estar, vamos dizer, de certa forma, respaldando essa versão falsa do governo de que ou nós fazemos a reforma da Previdência ou a Previdência quebra, né? Ou a Previdência, o país não aguenta. Que é uma versão falsa, como nós já vimos. Mas vamos ver aqui o seguinte. Quanto ao propósito, quanto aos propósitos, por exemplo, do sistema financeiro, não há muito o que explicar. O sistema financeiro está doido que quebra a Previdência mesmo para ele vender a Previdência privada, né? Ou seja, ele está querendo mais é que o governo se retire dessa área para que o sistema financeiro assuma. Aí os bancos têm seus sistemas de previdência e tal, e o que é pior, às vezes esses fundos de previdência dos bancos também lesam o participante deles, não é isso? Agora, eu gostaria de trazer para o foco da nossa conversa, vamos dizer, da nossa conversa, para demonstrar as incongruências, né, as contradições que existem no discurso com que o governo defende a aprovação dessa reforma. Eu gostaria de trazer alguns dados aqui, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, dentre os muitos devedores da Previdência Social no Brasil, a professora Maria Lúcia falou disso, mas vamos mencionar agora diretamente para o nosso ouvinte, o internauta que nos acompanha,
poder, vamos dizer assim, aquilatar isso. Nós temos aqui, vamos pegar 4 grandes devedores da Previdência. Devedores mesmo. Primeiro, o Bradesco. O Bradesco teve em 2016 um lucro líquido de 16 bilhões de reais. Lucro líquido, 16 bilhões. Isso apontado em balanço do banco. Ele deve à Previdência 465 milhões de reais. Muito bem. O patrimônio da JBS, essa empresa dos escroques Joesley e Wesley Batista, ela tem um patrimônio de 8 bilhões de reais. Ela deve à Previdência 1,8 bilhões, quer dizer, 1 bilhão e 800 milhões de reais. O Banco do Brasil, que teve um lucro líquido em 2016 de 3 bilhões, deve à Previdência 208 milhões. O Itaú, que teve um lucro líquido em 2016 de 6 bilhões, deve à Previdência 88 milhões. Ora, resumo da ópera aqui. Se o governo alega um déficit na Previdência de 149 milhões de reais. Bilhões, perdão. Se a gente pegar os débitos das grandes empresas, esse débito, aliás, a professora Maria Lúcia cita isso também na fala dela. Esse débito das grandes empresas, das maiores empresas com INSS, é de 426 bilhões. Se o governo executar e receber dessas empresas, e todas têm um patrimônio que garanta isso, ela vai ter um saldo credor, vai pagar tudo que deve, vai ter um saldo credor da Previdência de 277 bilhões de reais. Muito bem. Por que é que o governo não executa essas empresas, a JBS, o Bradesco, o Banco do Brasil? Eu não citei aqui, tem os Correios, tem a Caixa Econômica, tem outros. Eu citei aqui só para exemplo, né? Uma vez colocado isso de frente para o ministro Meirelles, que é um banqueiro entronizado no governo, ele disse o seguinte: não podemos fazer isso, porque senão nós criamos uma instabilidade no sistema financeiro nacional. Quer dizer, é fácil. Se for um pequeno empresário, um microempresário que deveu o imposto de renda, ele pode ser arrebentado e fechar a loja dele. Mas o Bradesco não pode, a JBS não pode. Aliás, eu me lembro da grande defesa que foi feita quando se descobriu o problema, o rombo da Odebrecht, né? Que aí todo mundo dizia, não dá para punir a Odebrecht não, porque senão vai muita gente ficar desempregada. O discurso era esse. Ora, esse não é o discurso do governo, esse poderia ser o discurso do Marcelo Odebrecht, ou do pai dele, do Emílio Odebrecht. Agora, não o discurso do governo dizer que não pode punir a Odebrecht, porque senão vai ficar muita gente desempregada, perde contrato, não sei o que, isso e aquilo, não pode punir. É a mesma coisa dessas empresas aqui. Quer dizer, na verdade, o governo não quer tomar providência contra os maiores devedores da Previdência, não quer tomar providência contra os maiores devedores da Previdência. Não lhe parece muito cinismo que o governo venha a argumentar com um déficit, quando na verdade a Previdência tem um superávit? Duas expressões que eu não esqueço, que eu ouvi na universidade e não esqueço: plutofilia e demofobia. Plutofilia quer dizer a afeição pelos ricos, certo? Afeição pelos ricos. E demofobia é aversão aos pobres. E esse governo, e não só esse, todos os governos, em muitos momentos, e especialmente nessa situação com os grandes devedores da Previdência, eles agem com plutofilia, ou seja, eles têm afeição aos ricos e demofobia, têm aversão aos pobres. Não vão executar essas dívidas previdenciárias porque essas figuras, no caso, as figuras privadas, Itaú, JBS, Bradesco, são os grandes financiadores de campanha dos partidos políticos. Isso todos os partidos, da esquerda até a direita. A Odebrecht, inclusive, ela chegava assim a algo que politicamente seria incoerente, mas negocialmente é compreensível. Ela contribuía para todos os candidatos. Todos esses fazem a mesma coisa. Qualquer um que ganhasse era deles. Todos esses fazem a mesma coisa. Eles declaram, vocês podem pegar, os ouvintes podem pegar os históricos de contribuição que temos no TRE e no TSE, né, no Tribunal Regional Eleitoral e no Tribunal Superior Eleitoral, que ali existe, né, o histórico de doação para a campanha das pessoas jurídicas, como era permitido antigamente,
e a gente vai ver quanto que essas empresas doam. Qualquer dessas empresas, elas doam praticamente a mesma coisa, tanto para os candidatos ou coligação da direita, quanto da esquerda. Então, por serem fontes de financiamento, não é interesse de governo nenhum mexer com essa gente que, entre aspas, os financia, tanto em termos de campanha, quanto até em negociatas de corrupção que a gente viu acontecer, como no caso da JBS. A JBS, como outras empresas, ela articulava em termos de propina e negociações financeiras ilegais junto a parlamentares, a membros do executivo. Então essas empresas, elas agem dentro do setor privado como corruptas mesmo, financiando situações que os agentes públicos vão se valer. Então, enquanto esses agentes estiverem lá, eu duvido muito, Wagner, que vão cobrar dessas empresas o que elas devem. Essa ajuda que está sendo mencionada aí, que é dada aos políticos todos, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, que é dada a todos os políticos, menos ao Aécio Neves, que estava vendendo uma... Estava só vendendo o apartamento da mãe dele para custear as despesas dele. É muito cínico. É muito cinismo que a gente tem que conviver. Ainda temos que conviver com cinismo. Porque o cara faz um absurdo dos absurdos, e quando ele é apanhado com a boca na botija, que nem o outro lá apanhado com a mala com 500 mil reais, o outro apanhado com 51 milhões dentro de um apartamento, aí eu fico, não, mas há uma suposição de que seja dinheiro de corrupção. Não, meu filho. Ele tem uma máquina de fabricar dinheiro, uma suposição. Isso é a mesma coisa quando apanha um marginal, diz assim, o indivíduo que é suspeito, o cara foi apanhado esfaqueando o outro. O indivíduo que é suspeito de ter esfaqueado o outro. Quer dizer, isso é um proselitismo da imprensa. A imprensa está, vamos dizer assim, tá tentando fazer eufemismo com um fato que não tem o que duvidar mais. O indivíduo é suspeito. Como suspeito foi flagrante, ele foi apanhado fazendo aquilo. A mesma coisa do outro lá. A mesma coisa do outro que foi apanhado com a mala, o Rocha Loures, que foi apanhado com uma mala com 500 milhões correndo, botando num táxi. Não, ele é suspeito de ter recebido um dinheiro de propina. Tanto não é suspeito que ele devolveu. E aí, burro, devolveu com menos 30 mil. Aí, quando apertaram ele, que tinha menos 30 mil, ele foi lá e entregou o resto. Se não apertasse, ficaria com 30 Ficaria mil. Com 30 de gorjeta, mil, né? De gorjeta. Muito bem. Olha aqui. Agora vamos tocar num ponto que é fundamental aqui, que nós estamos nos aproximando do final do nosso programa, mas que é o seguinte. Não é possível que se faça a defesa dessas reformas, ou de uma reforma previdenciária como essas, se não se cogita também de cortar, aí sim, absurdas aposentadorias de deputados, senadores, juízes dos tribunais superiores e mais o resto daquela turma privilegiada, verdadeiramente privilegiada. Ora, como é que é possível você convencer a população? O que me preocupa, doutor Felipe, e isso é um dos motivos da gente estar conversando sobre isso hoje, é que o trabalhador da empresa privada passe a acreditar que realmente o culpado disso é o servidor público. A gente tem que mostrar quem é que é culpado por isso. Pois é, o deputado e o senador, eles se aposentam com 2 mandatos, com 8 anos, com aposentadoria integral. E mais, não é só aposentadoria, com direito a permanecer utilizando o serviço médico da casa, né? Seus familiares também. Seus familiares também. Eles têm passaporte diplomático, enquanto no exercício do mandato. Os juízes, que além de terem salários muito elevados, os juízes dos tribunais superiores ainda têm aquela história do auxílio aluguel, aquilo é ridículo. Tem vários auxílios. Tem vários, um monte de penduricalho. Uhum. Tem um juiz aí que outro dia recebeu 500 mil reais, e aí quando foram em cima dele, ele disse, não, isso é pouco, ainda tem 700 para receber. A coisa entrou na casa do cinismo. Sim. E aí é o seguinte, ninguém fala em dizer, tá bom, vamos fazer uma aposentadoria para igualar todo mundo, vai igualar deputado, vai igualar ex-presidente, dá uma despesa, e nós temos casos aí, né? Dá uma despesa de 100 mil reais por mês ao Tesouro, porque além dos 63 mil de salário, se não me engano, ainda tem direito a um carro com motorista, com 2 assessores, com não sei o quê, dá 100 mil reais de despesa à sociedade, ao contribuinte, porque foi presidente. Enquanto isso, o primeiro-ministro da Noruega pega o metrô e vai trabalhar. E ainda anda um trecho de bicicleta, porque até chegar ao metrô. Os ministros da Suprema Corte da Suécia também, né?
não tem aluguel, não tem transporte, não tem motorista. Ele disse, a minha secretária, eu vi um ministro da Corte Superior, era o presidente da Corte Superior da Suécia ou da Noruega agora, não me lembro, acho que é Suécia. Ele disse, não, o senhor tem secretário? Não, tenho, mas eu pago. Porque eu ganho muito bem para isso, eu não tenho, o contribuinte não tem que pagar isso. Então é o seguinte, vamos lá. Não é possível realmente que as pessoas acreditem que o servidor público comum que eu estou falando, não estou falando dessa casta, não. Não é possível que o trabalhador da empresa privada vá acreditar que o servidor público é o culpado desse rombo na Previdência. Não é isso? Não há essa possibilidade de pensamento. O servidor público que o professor Wagner se refere é o professor da rede pública, é o técnico de laboratório. É o médico. O enfermeiro. É o enfermeiro, enfim, são aqueles indivíduos que trabalham com a prestação de serviço diretamente à sociedade, que são servidores trabalhadores. O agente de segurança, que Exatamente. Eu acho que tem que ser mencionado. Exatamente. Esses servidores, eles são extremamente necessários à sociedade e prestam serviço de forma, na grande maioria das vezes, de forma extremamente importante e satisfatória à sociedade e que estão no mesmo bojo da iniciativa privada, né? As diferenças que nós temos nesse momento são praticamente inexistentes. Não há possibilidade nenhuma de se culpar o servidor público como o vilão dessa situação. O doutor Felipe acha que essa campanha massiva que o governo faz para levar essa ideia de que a reforma é para estabelecer o fim dos privilégios, o senhor acha que as pessoas comuns, o trabalhador do setor privado, ele está acreditando nisso? Olha, é uma pena se acreditar. A gente vê um papel de coadjuvância muito grande da sociedade civil como um todo. Lógico, a gente tem que pensar a sociedade civil brasileira hoje com uma grande massa de trabalhadores que está preocupada com seus 3 maiores problemas, café, almoço e jantar, né, que ainda tem. Temos uma classe média que, de fato, não consegue se situar dentro de um estrato social que realmente ela pertence, porque a classe média talvez seja o grande estrato social responsável por alguma modificação no país. Não dá para esperar da classe trabalhadora, porque ela está preocupada, como eu te disse, com o emprego, almoço, jantar e o café da manhã. A classe média que ela é educada e ela teria a possibilidade de, em conjunto, de fato, barganhar com a classe alta, ela parece muito difusa, ela não consegue se reconhecer como uma classe que está sendo diretamente atingida por essas reformas. E a gente tem ainda um problema maior, que é a chamada matemática da sociologia. Com essas reformas sociais, a gente vai ter, num curto e médio prazo, um agravamento das mazelas sociais no Brasil. A gente pensa que hoje estamos num momento de extrema violência, de desigualdade social aumentando, de aumento da pobreza, de população de rua, como a gente pode ver numa cidade de 35 mil habitantes como é Bom Jesus e Itabapoana, que é visível o aumento da população de rua. A gente vai ter isso piorado num curto prazo de tempo. A violência há de aumentar e essas mazelas sociais vão também aumentar. Porque não há possibilidade de nós termos melhora da condição de vida se nós temos a piora das condições de trabalho e previdência. Então, o que a gente está diante não é simplesmente uma reforma que pode pegar um pouco mais do meu salário, flexibilizar um pouco mais a minha relação trabalhista, tornando o meu contrato um contrato pior para mim, ou até que eu tenha que trabalhar mais alguns anos para me aposentar. Não é só isso. A gente está diante de uma possibilidade de um caos social ainda maior do que já vivemos no Brasil. Doutor Felipe, e nesse sentido, eu acho que nós experimentamos com maior intensidade, mas ainda continuamos a experimentar uma coisa que opera contra nós, que somos de trabalhadores de classe média ou até o pessoal da classe mais baixa. A classe média talvez tenha mais tempo de pensar nessas coisas do que a classe mais baixa, que está, como bem acentuou o doutor Felipe, preocupada com a sobrevivência. Sim. Almoço, jantar e café da manhã. Se tiver direito às 3 refeições. Mas é o seguinte, houve um incentivo pelas instabilidades políticas que o país atravessou, e acho que ainda atravessa, mas já foi uma coisa mais acentuada, mais aguda ou agudizada. Nós tivemos uma polarização entre brancos e negros, héteros e homo, ricos e pobres. Houve essa luta de classes, entre aspas,
ou de categorias, foi muito acentuada, foi muito instigada. Isso não nos ajuda em nada. Eu digo o seguinte, eu posso ter pontos de vista, politicamente falando, que são diametralmente opostos aos do Dr. Felipe, mas conversamos sobre isso com muito respeito e respeito à opinião um do outro e respeito na maneira de tratarmos desse tema. Eu continuo a ver, doutor Felipe, nas redes sociais as pessoas se agredindo. Horrível. É muito ruim. Isso não nos ajuda, Nada. mas favorece aos poderosos. Sim. Não nos ajuda, mas favorece aos poderosos. Sim. E isso é uma coisa terrível. Por isso é que eu digo, é preciso que os trabalhadores do setor privado não acreditem nessa versão de que nós estamos desgraçados na Previdência, que a Previdência é ruim, que a saúde é ruim, que a assistência é péssima, porque o setor privado está privilegiado nesse negócio e ganhando muito mais do que deveria ganhar. Não, de forma alguma. Eu acho que esse momento histórico que a gente está vivendo no Brasil serve justamente para a gente pensar essa polarização, porque estamos todos no mesmo bolo. Então não há que se falar em rivalidade, em situações opostas. Estamos todos no mesmo bolo e estamos prejudicados em conjunto. Vamos repensar isso, porque a situação realmente é grave. Boas palavras para a gente concluir nossa conversa, mas eu gostaria de finalizar nossa conversa mostrando o absurdo, a indignidade e a mentira dessa campanha pela reforma da Previdência, passando rapidamente um áudio, que é um áudio de um discurso que o presidente da República fez, não é o discurso todo, é só o iniciozinho, que é um argumento que ele usa que é tão cínico que dá para a gente sentir como é cínica a proposta dessa reforma. Por favor, Sullivan. Nós temos que fazer a reforma da Previdência, porque é evidente que os dados da Previdência, que geram um déficit extraordinário, estão pautados por esse período em que o homem vivia até os 60 anos, 65 anos. Hoje ele vive 80 ou mais anos, daqui a pouco viverá 140 anos. Então é preciso fazer reformulações permanentes do sistema previdenciário, e nós vamos fazê-la. 140 Olha aqui. anos? É muito cinismo o sujeito dizer que tem que mudar a Previdência e aumentar a contribuição e diminuir o valor da aposentadoria, porque daqui a pouco os brasileiros estão vivendo 140 anos. Ele pode estar vivendo 140 anos porque ele está empalhado vivo. Sim. Você olha, ele é um ser empalhado. Agora, imaginar que o trabalhador que está ralando de sol a sol, que o funcionário, que um professor que enfrenta sala de aula 10 horas por dia, vai viver 140 anos, é de um cinismo sem fim. Doutor Felipe, mais uma vez, eu devo lhe dizer que foi um prazer recebê-lo aqui no Ponto Facultativo para essa conversa que foi agradável pela conversa, mas desagradável pelo tema, né, trazendo trazendo explicações, esclarecimentos importantes para a nossa audiência. Esgotado, porém, o tempo destinado a esse programa, nós vamos ficando por aqui com a expectativa de que mais adiante o doutor nos dê o prazer de uma nova participação no horário e que nos brinde com os seus sempre muito ponderados e muito acertados esclarecimentos. Quero agradecer por sua participação de hoje, ao doutor Felipe Nogueira Alves da Silva, que é advogado, professor universitário, subcoordenador do curso de Direito da FAMESC, né? E do mesmo modo que, como de praxe, agradeço ao público ouvinte e aos nossos internautas por sua sempre importante audiência. Meu caro doutor Felipe, o microfone da Rádio Bom Jesus está à disposição para suas despedidas. Wagner, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar na sua companhia, de toda a equipe da Rádio Bom Jesus. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Um beijo grande para a Aline, minha companheira. E vamos pensar em reforma da Previdência, porque o tema realmente é muito sério. Um beijo para a Aline também. Obrigado por sua participação no Ponto Facultativo, que é um espaço semanal destinado a conversas com pessoas que, pela sua experiência e saber, pelo que sabem, pelo que vivem, pelo que realizam, sempre trazem para o nosso público informações importantes sobre assuntos diversos. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Um abraço para os parceiros desta emissora. Até a próxima semana e tenham todos um bom dia. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.